Olá! Nós já vimos que a lei brasileira é uma lei que alcança as drogas, mas na verdade ela se dirige à população negra, à população pobre, à população vulnerada. Portanto, a lei brasileira é uma lei que não se destina, nós já vimos, à proteção de todas as pessoas, mas há, em sua essência, um destino: alcançar, certamente, a população negra brasileira. E este é um grande problema, e nós dissemos já que precisamos cuidar disso através de um olhar que se dirija à questão da escravidão no Brasil. Neste sentido, eu tenho me perguntado por que não legalizamos as substâncias hoje ilícitas. A resposta que me parece mais importante e mais fundamentada tem sido dada pelos grupos que estudam essa questão, que é legalizar. Não há interesse, porque a lei brasileira se destina a excluir as pessoas, a excluir os pobres, a excluir os negros. Legalizar significa colocar negros e brancos no mesmo nível, a população dominante no mesmo nível dos dominados. Portanto, não há interesse nesse país em legalizar os produtos psicoativos, porque esta proibição é um instrumento legal de coerção, de estigmatização, de exclusão, de manutenção do escravagismo no Brasil. Esta é uma possibilidade absolutamente fundamental de compreensão de por que não legalizamos os produtos psicoativos. Há uma segunda razão, talvez não tão importante quanto a primeira do ponto de vista social, mas sim do ponto de vista econômico, que é também social. A economia das drogas é monstruosa. Fala-se em 500 bilhões de dólares circulando no mundo sem pagar impostos, regulado por facções muito competentes, muito organizadas, que não pagam nada e que matam, e que dominam territórios, e que dominam cidades, e que dominam países. Então, legalizar os produtos psicoativos, cocaína, maconha, heroína e outros tantos produtos, significa desmontar uma economia monstruosa. E o Estado parece não se interessar por isso, mas é preciso juntar as duas razões. O Estado brasileiro não se interessa pela legalização dos produtos psicoativos porque ela está interessada em manter a escravidão, manter a exclusão, manter os negros fora do jogo ou jogando de um modo muito difícil. E, do outro lado, uma economia que beneficia exatamente aos poderosos, àqueles que produzem cocaína, Bolívia, Paraguai, menos Peru, Colômbia, que vem para o Brasil, que produz éter, que é fundamental para o refino da planta e a retirada deste sal, que é o cloridrato de cocaína. Quer dizer, de um lado serve à escravidão, do outro serve à economia escravagista. Por que legalizar? As famílias têm me perguntado, as pessoas têm me perguntado se a legalização não aumentaria o consumo. Isso é de outra dimensão. Nós sabemos como cuidar das pessoas. Se as pessoas hoje usam drogas proibidas, porque são proibidas, por que elas usariam mais drogas se essas drogas fossem reguladas, se o comércio fosse regulado, a produção, a distribuição, quem compra, onde compra, como fez o Uruguai? Por que isso aumentaria o consumo de drogas neste país? Portanto, consumo é uma questão de saúde. Nós sabemos o que fazer com os usuários de drogas injetáveis, com usuários de drogas por via nasal, por usuários de drogas via aparelho digestivo, via aparelho respiratório. Nós sabemos o que fazer. O que nós não temos sabido fazer é discutir com a coragem e com a honestidade que isto requer a questão da proibição de drogas no Brasil e a escravidão e a negritude e os negros e a exclusão de possibilidades para os mais frágeis
E, do outro lado, uma economia monstruosa que beneficia exatamente a quem detém o poder. Se não tratarmos disso, se não pensarmos nisso, ficaremos nesta discussão menor, pequena, de se vai aumentar o consumo, se não vai aumentar o consumo. Se as pessoas ficarão mais doentes ou menos doentes. Eu acho que isso tem nos enganado há séculos. Precisamos pensar nisso seriamente.